como construir uma verbalização eficiente, ok? Porque tem muita gente que enrola, nossa, me passa a conotação do tecido. Como posso fazer a verbalização para uma pessoa que tem problema de joelho? Como posso fazer a verbalização para uma pessoa que tem problema na cervical? Então acaba ficando um ponto de interrogação de como desenvolver a verbalização. Se você entende como elaborar uma verbalização, você vai fazer qualquer verbalização. A verbalização, ela é uma ferramenta mega power importante dentro da sessão de bioalinhamento. Verbalização. O que é que eu preciso ter na minha verbalização? Eu preciso ter uma anamnese muito bem feita para que eu feche a sessão com a verbalização, tá? Como é que eu faço? Só recapitulando a anamnese. A anamnese eu pergunto: o que é que te incomoda, quando começou, por onde começou, ok? Então essas 3 perguntas estão já gravadas para vocês, né? Espero que esteja. Espero que esteja muito bem gravadas para vocês. O que é que incomoda, quando começou e por onde começou, ok? Depois eu pergunto para o meu paciente: o que é que aconteceu pouco tempo antes de iniciar esse sintoma? E eu vou esperar uma situação impactante, inesperada, com um contexto dramático, com a manifestação do sistema nervoso autônomo, mas a partir daí eu já tenho um encaminhamento para chegar na verbalização, ok? Então o que é que nós temos aí? Uma série de dados que eu em seguida vou fazer os estímulos manuais na cabeça do meu paciente e em seguida a verbalização. Então eu vou fazer esses estímulos manuais na cabeça do meu paciente e em seguida vem a nossa verbalização. Lembrando, eu tenho que fazer mãozinha em concha aqui? Sim, eu tenho que fazer. Você passou uma sessão inteira, você passou 40 minutos falando com essa pessoa, então o cérebro da pessoa já conseguiu, digamos assim, registrar a tonalidade da sua voz. Quando você realiza uma verbalização com a mão em concha, isso muda totalmente a acústica e soa como sendo uma voz nova, uma novidade. E o nosso cérebro é muito curioso. Como ele é muito curioso, ele fica mega atento ao que essa voz nova está dizendo. E como nos estímulos cerebrais nós diminuímos a frequência cerebral, o que acontece? Já está receptivo. E nós potencializamos essa receptividade com a mão em concha no ouvido do paciente. Muda a tonalidade de voz, aumenta o interesse do cérebro em saber o que é que está chegando por aí, ok? Então é muito importante que seja feito sim a mão em concha, tá? Isso, mas eu tenho vergonha, mas eu não tenho... Não, aqui ninguém tá pedindo nada difícil. É um protocolo? Não, não é um protocolo. É algo que nós estudamos, que tem fundamento e que funciona muito bem. Não quero fazer a mão em concha. Você está diminuindo a potência de receptividade do cérebro do seu paciente. Você quer uma sessão eficaz? Faça o passo a passo, ok? Então vamos lá. Nós vamos fazer a mão em concha. Depois vocês fazem esse exercício com alguém da casa de vocês. Fala o seu nome, para não ter que inventar muita coisa. O seu nome completo, diga ele com a mão em concha, sem a mão em concha, diga do lado direito mesmo, e depois com a mão em concha. E pergunta para a pessoa qual a diferença que teve. E você mesmo pode pedir para a pessoa do lado fazer a mesma coisa com você, para que você experiencie o porquê essa diferença é tão importante, ok? Bom, baseado nisso, nós já estamos prontos para construir a verbalização com o nosso paciente. E essa verbalização tem que conter 3 fatores. Primeiro, o DHS. Isso significa que eu vou informar para o meu paciente o que foi o fator causal, que nós já identificamos lá na anamnese, ok?
Nós já identificamos na anamnese. Então eu apenas vou relembrá-lo. Vamos supor lá que o nosso paciente tenha tido um DHS com a perda do emprego. Ele pensou que ia ser promovido, pediram para ele passar lá no RH, porque tinha uma novidade para ele, e a novidade é que ele estava sendo desligado da empresa. Isso pegou ele de forma impactante, inesperada, chocante. Então o que é que acontece? Nós vamos informar para ele aqui. Olha, fulano, há tanto tempo atrás, por exemplo, há 1 ano atrás, você passou por uma situação que foi muito chocante. Que foi quando foi anunciado que você perdeu o emprego. Foi anunciado que você estava desempregado, aliás. Ok? Então nós temos aqui a primeira informação. Informar o DHS. Tem que ser nessa ordem? Tem que ser nessa ordem. Então, é primeira informação. Segundo, localização. Tempo e espaço. Localização de tempo e espaço. O que significa isso? Eu preciso atualizar esse paciente de que aquela situação de DHS pertence ao passado e que ele está vivendo, a vida dele só pode acontecer aqui no tempo presente. Como é que eu verbalizo isso? Olha, fulano, vamos falar tudo de novo. Há 1 ano atrás você teve uma situação impactante, inesperada, que gerou um choque para a sua percepção. Foi quando chamaram você lá no RH e você foi demitido. Mas o tempo passou e hoje você está em um novo momento. Só de falar isso, o cérebro já entende o que nós queremos dizer. Nós estamos fazendo uma atualização. Por quê? Porque toda vez que o paciente se lembra da situação do DHS, ele é conduzido até aquela memória do passado. Só que ele não só é conduzido para que a sua memória relembre, mas ele é conduzido com todos os sentimentos, todas as emoções, todas as sensações, todos os julgamentos, todos os dramas que ele viveu naquele momento, ele é conduzido novamente para lá. Mas eu não quero que ele fique preso lá naquele momento. Por isso que eu já só de falar, hoje é um novo momento, hoje você está aqui no tempo presente, eu já faço uma localização espaço-temporal. Ok? O cérebro do paciente sabe do que eu estou falando. Hoje, agora é que vem o X da questão, onde a maioria dos colegas dá uma enroscadinha. Que é a verbalização biológica positiva. Verbalização biológica positiva. Como é que eu faço isso? Porque toda vez que eu chego aqui eu enrosco. O que fazer quando chega nesse momento? Você vai fazer o seguinte. Primeira coisa que você vai informar nessa terceira etapa, que é a correção biológica positiva, a verbalização biológica positiva, é justamente começar pelo tecido embrionário. Então, se nosso personagem foi demitido do emprego e ele se sentiu desvalorizado, eu tenho mesoderma novo. E se eu tenho mesoderma novo, eu vou começar expressando uma correção biológica positiva. Então eu tenho que falar o contrário. Se ele se sente desvalorizado, eu tenho que valorizá-lo. Então eu tenho que revalorizá-lo ou valorizá-lo. Tá? Por quê? Porque eu tenho que dizer palavras que vão ao encontro do sentido biológico. Porque senão vai virar um conselho. E conselho, a comadre, o vizinho, o irmão, a avó, o pai já deu o conselho para essa pessoa. E ele não teve resolução.
Quais são as palavras que vão me gerar um comportamento diferenciado? São palavras que vêm ao encontro do sentido biológico do fator causal. Então eu começo pelo tecido embrionário. Vou sempre usar palavras que têm referência com o conflito, mas que são o antônimo. Antônimo, para quem faltou na aula de português, são palavras que expressam o contrário daquela palavra original. Então, se eu tenho desvalorização, eu tenho que falar palavras de valorização. Por exemplo, você já pode, você já consegue, você é capaz. São palavras que vão ter uma conotação diferente do conflito, que me diz que eu não posso, que eu não consigo, que eu não sou capaz, que eu não tenho estrutura para isso. Ok? Então toda vez que eu tenho palavras que expressem o contrário do conflito, eu estou já começando uma excelente verbalização. Ok? Segundo, o que eu utilizo? A conotação do órgão ou do segmento. Então, a conotação do órgão ou segmento. Se aquele nosso personagem, a queixa dele é de dor na região cervical, nós vamos lembrar que cervical significa submissão. Então, eu tenho que usar palavras contrárias à submissão. Então, uma pessoa submissa é uma pessoa totalmente impotente, uma pessoa totalmente que deixa a rédea das próprias vidas na mão de outras pessoas. Então, eu me sinto submisso, eu me sinto sem controle de exatamente nada. Eu me sinto totalmente diminuído. Então, o que é que eu faço quando eu me sinto submisso, que nós estamos falando de um conflito cervical? O que é que eu posso utilizar? Quais são as palavras? Por exemplo, eu posso dizer para essa pessoa: hoje você já é capaz de tomar as próprias decisões. A pessoa que se sente submissa, ela baixa a cabeça, não é? Então eu já posso verbalizar para ela o seguinte: hoje você pode erguer a cabeça. Então eu começo a usar expressões que mostram que aquele segmento do corpo consegue tomar uma atitude, consegue reagir, consegue ter uma ação. Ok? Aí eu preciso ver se tem mais alguma conotação ou não a partir daí. Se eu já citei na verbalização o tecido embrionário de base e citei a conotação do tecido, eu já tenho uma grande chance desse paciente virar a página. Eu posso ainda ilustrar um pouco mais? Posso. Por quê? Porque no caso de mesoderma novo, pode ser um osso. O osso é quando a pessoa fala: eu não tenho estrutura para suportar isso, por exemplo. Tá? E de repente eu posso utilizar essa verbalização se ele está falando de tendão, se ele está falando de músculo, se ele está falando de ligamento. Tá? Mas se eu utilizar, no mínimo, a conotação do tecido embrionário associado com a conotação do segmento ou do órgão, nossa, vocês já vão estar fazendo assim muito por esse paciente. É uma correção, é uma verbalização já muito eficaz.